Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: se Jesus é Deus e em Tiago, capítulo 1, verso 13, diz que Deus não pode ser tentado, então como explicar a sua tentação no deserto? Seria uma contradição na Bíblia? É isso que vamos ver daqui a alguns instantes. De antemão, quero agradecer a todos os inscritos, a todos vocês que ajudam aqui o canal em oração, compartilham o nosso conteúdo, deixam o seu like, deixam seu comentário, deixam a sua sugestão, deixam a sua crítica. Ô, irmãos, é muito importante ter a sua interação. Que Deus abençoe a vocês poderosamente em Cristo Jesus. Então, se Jesus é Deus, como a Bíblia diz e muitos afirmam, e Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado. Então, como explicar a sua tentação no deserto? Amados irmãos, precisamos entender a Bíblia no seu contexto, como diz a hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, que a Bíblia por si só se explica. Então vamos lá. Quando abrimos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, de acordo com João, capítulo 1, verso 1, diz que Jesus Cristo era Deus. Mas texto sem contexto não é pretexto para heresia, muitos podem afirmar isso por eu citar só esse texto. Porém, vamos citar outro? Pois a hermenêutica diz que para ser uma doutrina é necessário ter mais de um texto. Então, dois textos de antemão aqui já seria necessário. Também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, está escrito: disse Jesus, eu e o Pai somos um. Então, de acordo com João, capítulo 1, verso 1, e João, capítulo 10, verso 30, podemos afirmar que Jesus Cristo era Deus. Mas, quando abrimos a Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 2, Lucas, capítulo 4, verso 2, está escrito: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Para você ter uma noção melhor sobre a tentação de Jesus no deserto da Judeia, leia depois Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, Lucas 4, do 1 ao 13, e também Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Lucas capítulo 4, do 1 ao 13 e Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Você vai ter uma noção melhor do que foi essa tentação, como Jesus venceu ela. Então, vamos lá. Você pode me falar, irmão, o senhor me afirmou que em João 1:1 e João 10:30 diz que Jesus é Deus. Agora nos deparamos com um versículo de Lucas 4:2 que diz o seguinte: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Mas o senhor também citou aqui na abertura do vídeo que Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado. Vamos ler esse texto? Tiago capítulo 1,13 diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Aí veja o que é que diz o texto de Tiago 1,13 na continuidade. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Irmãos, vamos lá. João 1, versículo 1 diz que Jesus é Deus. João 10:30 também diz que é Deus e ele afirma isso. Agora em Lucas capítulo 4, verso 2, e as outras referências que o senhor citou, de Mateus 4, do 1 a 11, fala que ele foi tentado. E agora? Tiago 1,13 diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então seria isso uma contradição? Como explicar essa suposta contradição, esse suposto, vamos falar, essa suposta dúvida que muitas pessoas têm, né? Então vamos lá, amados irmãos. Em primeiro lugar, você deve analisar a Bíblia, feito eu falei, em todo o seu contexto. Quando abrimos a Bíblia, em Hebreus, capítulo 4, verso 15, Hebreus, capítulo 4, verso 15, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, esse texto aqui também afirma que Jesus foi tentado, porém sem pecado. O que é que eu entendo? Para que você possa compreender de uma maneira muito objetiva. Eu tive que explicar todo esse contexto, citar essas referências para que você possa entender que são textos que são usados fora do seu contexto para as pessoas fazerem certas afirmações. Então, baseado com Hebreus 4,15, diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Ou seja, biblicamente falando, sabemos que Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então a resposta que ele foi tentado, sim, mas ele foi tentado na sua natureza humana e não na sua natureza divina. Então, pela Bíblia, sabemos que ele foi 100% homem e 100% Deus. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo,
convido você humildemente que quando você tiver um tempo, ou se for do seu agrado, se não for, amém, não podemos forçar a barra de ninguém. Mas quando você tiver um tempinho, se quiser ter uma compreensão melhor, eu aqui afirmei que ele foi tentado na sua natureza humana, não na sua natureza divina. Esta é a resposta que podemos dar quando alguém cita Tiago, que diz que Deus não pode ser tentado. Sim, Deus na sua essência jamais pode ser tentado. A Bíblia não se contradiz. Porém, como Jesus Cristo se fez homem, ele tem uma natureza humana e uma divina, podemos observar que em Hebreus 4,15 diz que no final do texto que em tudo ele foi tentado. Todo tipo de tentação. A Bíblia não dá detalhes específicos, mas em todo tipo ele foi tentado. Porém, no final do texto, mas sem pecado. Por quê? Ele foi tentado na sua natureza humana, porém, por ter também sua natureza divina e por ser submisso a Deus em todas as coisas, ele não pecou, conforme nos diz as Sagradas Escrituras. Então, Jesus Cristo foi tentado na sua natureza humana e não na sua natureza divina. Então, por gentileza, assista aqui 3 vídeos que eu tenho aqui no canal. Meus vídeos, todo mundo sabe que são vídeos pequenos, né? Porém, eu tento ser mais objetivo possível. Então assista que você vai ter uma compreensão melhor do assunto. Assista o vídeo, por gentileza, com o seguinte tema: a natureza humana e divina de Jesus. Só esse vídeo aqui já vai tirar muita dúvida sua relacionada a esse assunto. Também assista o vídeo Provas da Divindade de Jesus e também outro vídeo com o seguinte tema: se Jesus era Deus, por que ele orou a Deus? Assistindo esses 3 vídeos, com esse vídeo que você está assistindo, você vai ter uma compreensão melhor do assunto. Repito, a natureza humana e divina de Jesus, provas da divindade de Jesus, e se Jesus era Deus, por que ele orava, porque ele orou a Deus. Assistindo esses 3 vídeos e com esse vídeo você vai ter uma compreensão que, sim, Jesus foi tentado, a Bíblia não se contradiz. Porém, na sua natureza humana e não divina, por ele ter 2 naturezas, a divina e a humana. Espero ter ajudado você. Qual é a sua sugestão? Qual é a sua dúvida? Deixa aqui, pode ser a dúvida de muitas pessoas, ou pode ser a sugestão de muitas pessoas que, às vezes, por ser tímido, não quer deixar um comentário ou falar alguma coisa nas redes sociais ou aqui na barra de comentário, mas será um prazer ter a sua participação. E, na medida do possível, iremos gravando aqui todos os temas sugeridos e as sugestões. E também obrigado pelas críticas, né? Recebo algumas críticas, eu examino todas as críticas, tento me corrigir, tento melhorar para sempre passar o melhor para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Um forte abraço.